No versículo 2 de Apocalipse 20, diz assim, vou ler, tá, gente? Diz: ele, falando de um anjo grande e poderoso que desceu do céu, ele diz: este anjo segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha aí, primeira coisa, o que é dragão, Natan? Bom, talvez eu não possa dizer o que seja, talvez eu não tenha certeza absoluta, mas uma possibilidade é que os povos antigos chamavam de dragões os dinossauros. Há linhas de interpretação em relação aos dinossauros que são diferentes. Há quem pense que os dinossauros viveram antes de Adão, num suposto mundo chamado de pré-adâmico, e todo esse mundo teria sido destruído por um juízo divino, e aí teriam morrido os dinossauros. Os dinossauros existiram em algum período da história, porque os seus ossos estão aqui entre nós. Os ossos são encontrados, então eles existiram. Em que momento existiram é que é outra história. Há uma linha evangélica que pensa que eles viveram numa época antes de Adão, no mundo pré-adâmico, porque eles acreditam que a ciência que diz que os ossos datam de bilhões e bilhões de anos, mostram que esse mundo antigo, tão antigo, só pode ter sido antes de Adão. Só que, claro, os cientistas desconsideram o grande dilúvio universal. E todas as coisas que são datadas, cuja data é calculada com base em potássio argônio ou carbono 14, esses elementos químicos, essas datas são alteradas porque eles desprezam o elemento alterador da água. Essas substâncias, os ossos e as coisas que ficaram embebidas por água durante um determinado período de tempo, altera a precisão da datação. E como os cientistas não acreditam no dilúvio, então eles simplesmente colocam para um período de bilhões e bilhões e bilhões e assim por diante. Então, mas há evangélicos que acreditam que os dinossauros existiram no período pré-adâmico. E é por isso que eles falam o seguinte, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: e criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2 ele fala: e havia trevas sobre a face do abismo. É a teoria do hiato. É como se houvesse uma lacuna, um espaço de um período de tempo enorme, que a gente não sabe precisar quanto, entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Quantos aqui já ouviram isso? Então, há quem pense que há um espaço gigantesco de tempo, né, entre o versículo 1 e o versículo 2. Por que haveria trevas sobre a face do abismo? Deus não criou o mundo para ser trevas ou caos, etc. E assim eles argumentam, pegam os dados científicos da descoberta dos ossos dos dinossauros e desenvolvem toda essa ideia, como eu falei para vocês. Mas há uma linha de interpretação também evangélica, e é isso que é interessante, é observar que pensadores sábios cristãos não concordam entre si. Há quem pense de uma forma, mas há quem pense de outra. E há cristãos que acreditam que os dinossauros, na verdade, viveram entre os homens, na mesma época dos seres humanos. Eram animais que nós não tivemos a oportunidade de conhecer, pelo menos a grande maioria deles, porque teriam sido destruídos no juízo que Deus enviou por meio do dilúvio. Porque o que a Bíblia diz, segundo essa interpretação, é que a maldade proliferou de uma forma tal no mundo que Deus disse: a gente precisa resetar essa bagaça, né? Vamos dar um reset, vamos começar do zero. Porque a Bíblia fala, a maldade do coração do homem se multiplicava de forma absurda, era constantemente má toda a imaginação da mente humana. É isso que a Bíblia fala. Só que com os acontecimentos espirituais que se desenrolaram naquele período, havia gigantes na terra, mas não eram apenas homens gigantes, mas também animais gigantes. Assim interpretam alguns evangélicos. E entre os animais gigantes estariam alguns dos que nós chamamos de dinossauros. E eles tinham de fato pele grossa, dura, como se fossem escudos. E nós temos, por exemplo, descrições de alguns destes animais no livro de Jó, quando fala de um bicho que o peito parece uma couraça de um escudo, que solta fogo pelas ventas, e onde ele anda, ele deixa um rastro de brasas ardentes em fogo, o que nós chamaríamos de dragão, mas é um tipo de dinossauro, ou animal pré-histórico, né, que está associado ao que nós chamamos de dragão. É provável, segundo essa linha de interpretação, que todos os
dinossauros fossem chamados genericamente de dragões, ainda que uns voassem e outros não, todos eram chamados pela sua característica de dragão. Um deles foi usado por Satanás, não sabemos se eles falavam ou se foi a primeira sessão espírita da história, né? E em vez de usar um cavalo, usou um animal, a cobra, a serpente, para poder falar com Eva. Mas o fato é que um deles estava lá, a tal da antiga serpente, antiga porque ela tinha uma forma e depois passou a ter outra, porque a antiga, ela não rastejava na terra, somente depois do juízo de Deus, quando ele disse: a partir de agora rastejarás sobre a terra e comerás pó. Ou seja, é provável que tivesse braços, tivesse pernas, não sabemos ter uma precisão sobre isso, mas alguma coisa aconteceu, porque passou a rastejar. Mas a antiga serpente é o mesmo dragão que é o diabo e Satanás, tá? Isso aí é só uma curiosidade. Se vocês acharem que a colocação não foi muito boa, não tem problema, descarta, tá? Não tem problema. Vamos continuar. Satanás, que é também na Bíblia a antiga serpente, que também é chamado de diabo, o coisa ruim, o sapricol, o pé rachado, ele será preso por 1000 anos. Estando ele preso por 1000 anos, as suas ações, os seus feitos estarão anulados e cancelados por um período de 1000 anos. Amém, gente? Versículo 3 diz também o seguinte: o anjo lançou Satanás no abismo. Essa palavrinha abismo, na grande maioria das vezes, quando ela aparece, ela está se referindo às regiões abissais da terra, que são as regiões mais fundas do mundo. E, para quem não sabe, se encontram no fundo do oceano. Existem fendas no fundo do oceano que vão mais fundo ainda. Chega no fundo do oceano, no mais profundo que seja, depois dali existem buracos e fendas, que são as regiões abissais, que vão mais fundo ainda. É isso que a Bíblia chama de abismo. A grande maioria das vezes que a Bíblia mencionou abismo, está se referindo às regiões do mar, tá? E quando a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu e desceu às regiões mais baixas da terra, ele está falando sobre ter descido ao abismo, que é onde ficam presos os demônios. E na mitologia grega ficavam os titãs, que na verdade são uma referência aos demônios da Bíblia. Eu não sei se vocês lembram, mas demônios que estavam em determinado homem disseram a Jesus: Senhor, não nos manda ir para o abismo. Lembra disso? Não nos mande para o abismo. Ou seja, é um lugar onde alguns demônios estão presos. E o próprio Jesus Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Mas o mesmo que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. Então nunca se esqueça disso. Teologia básica: o inferno é para baixo e o céu é para cima, tá? Nunca se desoriente pensando: tudo é relativo, eu estou de cabeça para baixo, estou preso pelos pés, alguma coisa me puxa. Não, o céu é para cima, o inferno é para baixo. Amém, gente? Amém? Tá. Continuando, diz que lançou Satanás no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Satanás vai estar preso por quanto tempo? 1000 anos. Então não tem nada que ele vai poder fazer. Ele vai estar preso, todo mundo vai saber quem ele é, vai ser identificado por todos, e ele não vai enganar mais as nações. Ninguém, durante 1000 anos. Gente, imagina o que é você viver. Não, pensa aí, viver por 1000 anos sem nada de diabólico para prejudicar a tua vida, a tua família, a tua existência.